Está no ar mais um DAPcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. E hoje está conosco aqui o ilustríssimo Alex Bastos, Dr. Alex. Fique à vontade, Dr. Alex, para falar, se apresentar para o nosso público aí. Muito obrigado, Ario. É uma satisfação estar aqui com vocês. O convite foi muito bem recebido. Na realidade, eu sou advogado, né? Já há 23 anos, experiência de 25 anos. Trabalho na assessoria de empresas, fazendo uma advocacia preventiva para que as empresas não tenham os problemas inerentes aí à justiça, né? Nesse sentido, venho aqui esclarecer alguns pontos que eu acho interessante. Bom, Alex, prazer imenso tê-lo aqui conosco. Gente, o Alex, ele é parceiro aqui da DAP e presta assessoria aqui de uma forma geral, tá com a gente aqui e veio hoje aqui de bom grado compartilhar conteúdo. Então, é muito importante que você já faça a sua inscrição, tá? Neste canal. Se você está no Spotify, porque o DAPcast, ele é também propagado no Spotify e em outras plataformas de áudio. Se você está ouvindo, hora que tiver a oportunidade, vem aqui no YouTube, faça a inscrição, ative o sininho de notificação e já deixe seu like, porque tem muitos profissionais aqui, expert da indústria, né, de várias áreas. Hoje a gente vai falar de assunto jurídico, que é um assunto muito importante, né, para a empresa, para a indústria, por causa de uma série de fatos que a gente vai debater aqui. Sem dúvida. Eu acho que então é importante que você, sem sombra de dúvida, já faça sua inscrição e ative o sininho, porque o sininho, o YouTube avisa você quando sair o conteúdo novo aqui, tá? Manda um alerta para você aí. Bom, Alex, eu sempre inicio o DAPcast aqui falando um pouco da pessoa, né? Da jornada profissional, né? Da escalada, porque, como nós sabemos, nem eu, nem você, nem todos os profissionais que vêm aqui já nasceu no cargo em que está. Pronto. Não é? Não, nem um pouco. Então a gente tem uma longa jornada aí e eu dou oportunidade para as pessoas explicar isso, porque tem muito inscrito aqui. Talvez ele não seja e não tenha ideia da parte jurídica, mas em algum momento da sua vida profissional ele vai precisar ou vai ter que ter um mínimo de conhecimento sobre isso, né? Sem dúvida. Então, fique à vontade aí, pode falar como que foi, como que você se tornou advogado, né? Como que foi a parte de graduação e depois a validação na OAB, e como que foi o início, né? Como que foi o início aí para começar a advogar e tudo mais? Pode ir. Sem dúvida. A gente costuma dizer que a pessoa não sabe se vai responder um processo. A gente diz quando ela vai responder, porque Sim. Hoje em dia está inevitável isso. E, em função disso, a gente precisa do auxílio do profissional do direito, que é o advogado. A minha carreira iniciou em Petrópolis, Rio de Janeiro. Eu tenho um histórico, meu pai foi advogado, né? Hoje está Legal. aposentado. Foi procurador. Lá também, na Lá cidade em imperial? Petrópolis, foi procurador tributário do município. E aí, visualizando, né, essa atividade dele, me inspirou a trilhar também por esse caminho. Me formei lá na UCP, Universidade Católica de Petrópolis, em Direito, né? Isso lá pelos idos a faculdade eu comecei em 1992. Aí Tem um tempinho já. Tem um tempinho. Eu estava no Exército, aí dei uma paradinha, depois voltei. Em 97 teve a formatura, né? Nesse sentido, você estuda durante 5 anos para conhecer toda a teoria de uma profissão. Passados os 5 anos, você vai para o exame da ordem, que é aquele que vai validar o teu conhecimento como bacharel de direito. No exame da ordem, na minha época, né, eram feitos as provas na UERJ, no Rio de Janeiro. E a gente via, porque ainda podia ser de consulta, o pessoal indo com mala de viagem, com todos os livros que estudou durante os 5 anos. Não né? tinha internet. Não tinha internet, Não tinha Google, né? Aí você passa por uma prova por questões dissertativas e questões de múltipla escolha. A prova da OAB é feita ainda em 2 fases, né? O cara passa na primeira, vai para a segunda. Se não passa para a primeira, nem para a segunda vai.
É uma Mas estatística, se passa pela primeira e não passa pela segunda, reprova. ele tem que fazer a primeira de novo? Tem que fazer tudo de novo no outro ano. Não pode ser no mesmo ano. Não, é uma prova anual. Legal. E o índice de reprovação é de 80%. 80%. 20% dos profissionais só que conseguem. Então, de graduado, de 100% dos graduados, só 20%. De 100% de bacharéis em direito, 20% viram advogados. Tá. Que pode exercer a função. Pode exercer a Porque profissão. o bacharel ainda... O bacharel ele pode fazer um concurso público, ele pode usar o conhecimento técnico dele em direito para ser um serventuário da justiça, né? Serventuário do executivo, né? O conhecimento ele vai poder ser utilizado, mas o exercício da advocacia pressupõe a inscrição na OAB. Tá. E essa inscrição só vem com a prova válida da OAB. Entendi. Né? E com esse funil, né, que se faz com a prova da OAB, a gente, mesmo assim, tem um número alto de profissionais de direito jogados no mercado anualmente, em função do número grande de faculdades. Sim. Né? De 80 passam 20, mas esses 20 ainda conseguem suprir a profissão, acredito eu. Legal. E aí eu já estou aqui em São Paulo há 13 anos, 12, 13 anos. Né? Lá ainda, né, fundamentei os conhecimentos fazendo a pós-graduação em Direito e Processo de Trabalho. Aí aqui em São Paulo fiz pós-graduação em Direito Tributário, Direito Público. A manutenção do estudo, né, a atualização é muito importante na profissão. Em função disso, se você parar de estudar, você fica desatualizado, você perde mercado. Sim. Né, perde muita possibilidade. Uma pergunta, você veio para cá por motivo pessoal ou profissional? Pelas oportunidades? Como para a região aqui, por motivo profissional. Profissional. Em função da possibilidade que eu visualizei, né? Como você atende empresa, né? Exato. O atendimento de empresa aqui é muito grande. A região lá de Petrópolis é uma região turística. Sim. É uma cidade turística, é legal para você morar, né? Mas o trabalho eu entendo que está na região aqui, né? São Paulo, Campinas. Essa migração, né, profissional, ela é bem interessante, porque nós vivemos aqui na região metropolitana de Campinas, né, que está perto de São Paulo, está perto... E às vezes o pessoal que está assistindo aí, olha bem esse insight. Ela tem a universidade onde ela mora e ela pode fazer a graduação, pós-graduação e tudo, mas ela tem que ver a oportunidade dela exercer e dela crescer na profissão. Sem dúvida. É ou não é? Sem dúvida. Porque não adianta, por exemplo, eu fazer uma faculdade de engenharia, né? Vou citar o meu exemplo, e aí eu vou fazer uma especialização, um MBA em gestão de projetos ou algo do tipo que é para a indústria, e a minha região não é tão industrializada assim, né? Sim. Eu vou ter que ter já a ideia que eu vou ter que fazer uma migração. Exato. Para favorecer senão você vai ser carreira profissional. vai despontar muito dentro da tua região, ou você migra para a área pedagógica e vai dar aula sobre aquilo. Sim. Ou se você quer ganhar na prática, né, o teu dinheiro e aplicar o teu conhecimento, tu vai para uma região que tem desenvolvimento, tem oportunidade. Investimento, né? Exato. Eu tenho uma filha em Petrópolis, né, a Luísa, adolescente. Eu costumo dizer que as visitas em que eu fazia a ela, né, quinzenais ou mensais, uma obra, vamos supor, que eu via, né, numa encosta de Petrópolis, né, com as enchentes e tal, Rio, a obra se prolongava por 2, 3, 4, 5 visitas que eu fazia a ela, a obra continuava lá. Mas eu voltava, aí eu ficava lá, né, uma semana, 10 dias. Quando eu chegava aqui, tinha uma ponte nova. Aí eu fazia essa... Mais rápido. Né? O quão mais desenvolvido é aqui em relação a tudo, né? Porque assim, e aí é um ponto, né? Quando você tem mais indústria, mais investimento em tecnologia, como, né, polo tecnológico, nós temos perto aqui 2, tem Campinas e tem São José dos Campos, que é o Vale do Paraíba. Sim. E quando você tem muito isso, a infraestrutura, né, tem que ser boa. Sim. Tem que ser boa, porque, cara, a região... Como é que você vai escoar, né, a mercadoria, o serviço. Exatamente. E nesse sentido, tudo é muito volumoso, né? Sim. O investimento é volumoso. Não à toa,
o São Paulo é a locomotiva, né? Sim, Do Brasil, com né? certeza. E tem muita oportunidade para pessoas, cara, Geral. de qualquer estado do Qualquer Brasil, estado. mano? Qualquer profissão. Qualquer Aqui profissão. a pessoa vem para cá, só fica sem trabalhar se quiser. Exatamente. Aqui tem trabalho para Tem todos os instituição ramos. de ensino, tem instituição de conhecimento, absorção de conhecimento gratuita, que é o Senai. Senai, Né? Sesc. Tem muita coisa aí que dá para o cara avançar. As na carreira empresas profissional. são muito vinculadas também, né? A gente São. vê isso muito mais no Rio, tem isso também, mas não tanto. Talvez por ter sido, né, capital da República, lá, estado da Guanabara, ficou aquela ideia de ainda distrito, né? Sim. E é visado como turismo, né? Porque assim, olhando para o estado do Rio, polos industriais, você tem o Vale do Aço, né, a Barra Mansa aí, Volta Redonda, Sim. né, que estende um pouquinho aqui para Resende. Sim. E aí você tem a parte da Reduc, né, que é Duque de Caxias. Tem um pouquinho lá em cima em Macaé. Campos e Macaé. Em Macaé, que é extração de petróleo. Exatamente, Macaé é a capital do petróleo brasileiro. Mas aí ficou nessa. Né? Sim. Eu assessoro uma empresa de rotomoldagem em Mogi Guaçu. Não existe uma empresa para que ele venda no estado do Rio de Janeiro. Ele vende para todos os outros estados do Brasil, mas o Rio não tem uma rotomoldagem. E olha que legal, né? Você está falando do Mogi Guaçu. Você atende 2 em Valinhos, né? Valinhos, 3 em Valinhos, uma em Mogi Guaçu. Uma em Mogi Guaçu, mas assim, são perto, né? São, bem perto, bem próximo. A nossa malha rodoviária aqui é espetacular. Muito você boa, chega em Mogi Guaçu ali em 1 horinha, você Rápido, né? percorre uma distância boa. Aí o pessoal fala, não, mas é longe. Eu falei, não é longe. Não é. É pertinho. A rodovia é muito boa, né? A muito Demar de boa. Barros aí é ótima. É vizinha da Mali, lá em Mogi Guaçu. Ah, da Mali. Tá. Ali em Mogi Guaçu tem várias empresas grandes também, né? Tem a antiga International Paper, que é a Silvamo, que fica ali no coração da cidade. Sim. E eu já falei aqui no DAPcast, quando tem uma empresa de papel e celulose, cara, ela movimenta muito a economia municipal e ela tem muitos colaboradores indiretos, né? Porque, assim, tem muitos prestadores, inclusive teve um aqui no DAPcast que veio da VFX, parceiro nosso, ele trabalha bastante para a Silvamo, né? Sim. E outras, né? De papel e celulose. E é um termômetro, né? Exatamente. Se ela vai bem, o país vai bem. Exatamente. Porque ela está embalando. Como metalúrgico automobilístico, né? Sim. Aí você vai olhando, os outros setores vão ali meio que no vácuo, né? Sim. Tem que... você vai olhando ali para o termômetro nesses setores, né? Metalúrgico, papel e celulose e tal. Se está tendo investimento nesses setores, quer dizer que tá tendo logo chega em outros. Para os outros. O comércio é o último afetado, né? Porque, assim, primeiro precisa girar a roda da economia. É o consumidor final, né? Consumidor final, exatamente. Para ter, né? Para as pessoas terem... Vai ter mais geração de emprego, vai ter mais pessoas com dinheiro no bolso, e aí sim vai ter mais consumo. No centro da cidade. No centro da cidade, exatamente. Bom, legal. E quando você veio para cá, você já veio pensando em atender a parte de empresas, né? Sim. Você já veio com essa mentalidade já. Quando eu vim para cá, comecei num escritório pequeno, né? Mas que já atendia pessoas físicas e algumas empresas, né? Nesse sentido, eu visualizei, né? Como sempre, a gente vê que a advocacia preventiva ela dá muito mais retorno para o seu cliente em função, né, de segurança, evita os estresses diários, porque às vezes para a gente fazer uma audiência é corriqueiro, mas aí para o teu cliente, o cara fica sem dormir naquele dia, a semana é mal, né? Aí a sentença não foi tão favorável, ele fica, né, chateado. Tudo que dói no bolso, a cabeça explode. Fica complicado. Aí a gente imagina, né? Se a gente pode prevenir, por que a gente vai remediar? Sim, com certeza. E aí a minha mentalidade, não sei se eu fui precursor disso em Valinhos há 11 anos atrás, mas eu pensei na assessoria preventiva a empresas. Entendi. Né? Porque também, de certa forma, beneficia o advogado. Porque às vezes quando você entra com um processo, eu fui advogado em Petrópolis, do Sindicato dos Professores, e até hoje eu recebo honorários de 2007. A gente está em 2024, então quer dizer que para você viver de honorários de processo é complicado. Sim. Né? Porque
Eu entrava pelos reclamantes, pelos professores. As empresas vão usar de todos os recursos para pagar o mais tarde possível. Aí outro dia caiu na minha conta lá R$ 100. Aí no outro mês, R$ 100. Aí eu virei para minha esposa, tem alguém fazendo depósito errado na minha conta. Aí eu rastreei a agência e a conta, aí eu achei um banco lá em Itaipava, Petrópolis. Aí eu pensei em ligar para a moça, né? A hora que eu jogo o nome da moça, ela é sócia de uma empresa que eu advogava pelo reclamante. Aí ela fez um acordo, está pagando 42 parcelas de R$ 100 para o advogado que ganhou a ação. Faz quantos anos isso? 2007. 2007? É. Caramba. Aí vindo para cá, eu falei, não, eu quero assessorar empresas, porque elas têm muito problema, tem um potencial, né? Vários contratos, né? Tem problemas que podem ser evitados, podem né? ser remediados. Você pode abrir os olhos das pessoas, pela experiência, dos empreendedores. Pela experiência que a gente sabe que um contrato de locação pode ter uma cláusula com uma letra miudinha, Sim. dizendo que você vai ter que pagar alguma coisa a alguém. E se você disser para o seu cliente, essa cláusula aqui não precisa estar aqui, você economiza um dissabor para ele, um prejuízo, né? E nesse sentido, eu comecei a assessorar empresas. Legal, legal. E o que você enxerga, assim, de benefícios e oportunidades para a categoria, tá? Para os advogados nesse ramo de atividade. O que você enxerga, assim, fala, porque eu imagino que você tem que pensar, assim, política do ganha-ganha, né? É o que você falou, né? Você bateu, aí o acordo saiu lá em 2007, saiu depois quase, né, de 15 anos, daí saiu um acordo, tudo bem, né? E aí você está recebendo, mas para você gerar valor na sua carreira profissional, Sim. né, para a categoria aí, olhando para empresas, né? Você imagina que tem bastante oportunidade ainda na região, né? Apesar de você falar que eu acredito que não deva estar tão saturado assim, né? Uhum. Pela proporção que você falou. Mas o que você enxerga aí para esse ramo de atividade? Sim, eu vejo que existe campo, né? É um campo fértil para quem quer trilhar por esse caminho. O que a gente vê em relação aos profissionais que são jogados no mercado é que muitas das vezes, por falta de experiência, eles buscam, né? Como eu também, na minha época, no início da carreira, fui buscar um resultado mais imediato e rápido. Mais rápido, né? O atalho. Né? Eu fui representar reclamantes, né? Eu coloquei empresas na justiça. Você vai onde tem demanda, né? Onde você está enxergando que tem demanda. E você né? sai da faculdade, o que o vizinho, a empresa não me pagou. Entra com... Entro. Você faz isso? Faço. Não vai ter custo para mim por enquanto, né? Então, né? Na medida em que você vai progredindo dentro da profissão, é que você vai começando a ver aonde você pode ter um ganho melhor, né? Você pode prestar um serviço melhor, você não vai precisar se desgastar tanto, né? Indo tanto em audiência. Eu representava um sindicato com uma base territorial de 13 municípios. Então eu tinha que ir para vários municípios para representar. Hoje em dia eu até me locomovo, mas de uma forma mais inteligente, estratégica, mais também, assertiva, né? Tem uma agenda, né? Exato, eu presto plantões, né? Cada dia da semana em um município. Aí a empresa tem o total controle, né? Do que ela tem que me apresentar e do que eu apresento ela como resultado. Não que a gente vai esgotar as demandas em um dia de plantão, mas naquele dia de plantão presencial, a gente consegue bater bastante coisa. Ah, sim, organizar bastante coisa, né? Né? E aí você tem os dois lados da moeda. Você falou agora da parte aí da maturidade profissional. Então, por exemplo, para o advogado em si, ele prestar uma assistência preventiva, jurídica e tudo mais, ele tem que ter uma bagagem também, um bom conhecimento, não só da graduação lá e da prova da OAB, né? Não, a vivência é muito importante. A gente vê processos, né, recém-distribuídos. A gente analisa pelo número lá da inscrição do profissional na OAB. Né? Aí a gente vê uma petição muito aguerrida, muito combativa. Normalmente são profissionais mais jovens, né, com uma inscrição mais alta, que querem, vamos supor, acabar com a empresa. Sim. Né? O advogado mais antigo, ele já vê
que aquilo ali não vai resolver o problema daquele reclamante. Porque atrás de um reclamante tem 50 outros, 100 outros. A função social da empresa é muito maior do que uma reclamação. Não que a pessoa não tenha o direito de Sim. receber, mas às vezes o advogado recém-formado, ele inventa indenizações ali que aí vão te dar trabalho para você contestar e cria uma falsa expectativa para o cliente deles. Sim, sim. Né? Ele não está agindo de uma forma, uma boa advocacia. No flingir dos ovos não está sendo justo, Não né? está sendo Pros dois lados, justo, né? exato. Ele está criando uma alta expectativa no cliente Na dele balança tá... para que ele não seja tá- contratado. Mas no final não vai receber aquilo tudo, né? Sim, sim. Aí a gente, no início da carreira, pode ser que faça isso. Mas o quanto antes ele vê que isso não funciona, vai ser melhor para o profissional. Pros dois lados, né? Sim, Eu acho que cara, eu não sou um ótimo entendedor da parte jurídica, mas pelo que minha parte empreendedora vem aí há 10 anos enfrentando, eu acho que ser mais justo, o mais próximo da justiça é o correto ali e não dói para nenhum dos dois lados. sim, É ou não é? sem dúvida. Não dói para nenhum dos dois lados. Eventualmente a empresa vai fazer alguma coisa que não está muito adequada. Ela paga por aquilo, Sim, mas com por certeza. aquilo. Sim. Não por aquilo, mais aquilo outro, né? Porque eu acho que tem que dar oportunidade para a empresa aprender também, né? Por exemplo, hoje nós temos assessoria jurídica, a gente tem segurança do trabalho, né? Tem assessoria de segurança do trabalho, tem um monte de coisas que vão blindando a empresa contra algumas coisas. Isso impacta totalmente na saúde financeira da empresa. Porque você não prevê, né, essa descapitalização por processos, concorda? Sim. Então, se você faz uma ação preventiva, né, você trabalha naquilo, fala assim, é igual, vou citar aí uma coisa que eu tenho experiência, manutenção. Se você faz uma manutenção preventiva, você vai gastar bem menos com corretiva, porque o custo da corretiva é muito mais alto, né? Então, uma empresa, se ela está trabalhando de forma irregular, né, fora das leis trabalhistas, né, e não digo só trabalhista, fiscal também, Sem dúvida, né? sem dúvida. A gente está falando de processo, tal, mas tem a parte fiscal também, que tem direito tributário. Exatamente, Se direito você não tributário. está tem que adequado dentro do... Exatamente. Se a empresa não está correndo ali, né, conforme pede a lei, ela está passiva de tomar algum, né, Mais cedo ser ou mais onerada. tarde vai ser descoberto De alguma forma ela vai ser onerada. aquela falta de adequação e aí o negócio vem mais pesado. Exatamente. E é igual nós prestamos atendimento à adequação NR12. Quanto antes a empresa se conscientizar que ela deve fazer a adequação NR12 de um jeito ou de outro, melhor. Por quê? Porque aí ela consegue se planejar. Exato. Então, a adequação NR12, se ela tiver a conscientização, preciso estar dentro da lei trabalhista que, então, preciso estar adequado à NR12, à NR10. Tá bom. Beleza. Como eu vou fazer isso? Aí ela tem que traçar o como, para ela traçar um plano. Sim. Esse plano tem que ser de acordo com o fluxo de caixa, com que você caminha conforme, né, o comprimento das suas pernas. Sim. Então, aí ela consegue se planejar. Se, né, ela não faz isso, ela é autuada. E aí ela vai ter que responder isso tudo em 5 dias. De uma vez. E aí... Tendo caixa ou não. Exatamente. É o exemplo, né, da manutenção preventiva. Se você faz uma manutenção preventiva, verifica óleo, faz lubrificação, reaperto de contato elétrico, de borne elétrico, isso, aquilo, beleza. Você, né, está prevenindo possíveis falhas. Se você não faz isso e a máquina para, Exatamente. A produção para. Não, e a produção para e o custo de manutenção é muito alto. Por exemplo, citei o reaperto. A gente sempre fala de manutenção mecânica, gente, mas vou falar de manutenção elétrica hoje. Você não reaperta alguns contatos lá e aquilo vai soltando e o contato ali, a junção elétrica, ela carboniza e oxida também e aí ela começa a isolar. Isso começa a dar problema em todo o seu circuito, né? Depois danifica ali, você tem que trocar o cabo, tem que trocar o componente, tem que trocar isso, aquilo. Já ficou mais caro só disso, só do componente, já ficou mais caro. Aí tem um componente que você não é de prateleira, você não encontra isso no mercado. Tem que encomendar.
Aí é hora de máquina parada, logística. Às vezes Cara, a máquina é importada. exatamente, isso vai virando bola de neve, entendeu? Se você, porque uma simples ação preventiva de verificação, limpeza do painel e reaperto de contato elétrico já resolveria isso. Sem dúvida. Tem o Abraham Lincoln que disse, né? Sim, Se você tivesse 8 horas para cortar uma árvore, o que você exatamente. faria? Exatamente. Aí ele falou, eu afiaria o machado por 6 horas. 6 horas, exatamente. É a sua profissão e é a minha profissão. Sim, Se eu me preparar durante 6 horas, eu vou fazer uma bela audiência, com certeza. né? Em tudo, né? Não só nas nossas profissões, em tudo. Se a pessoa se dedicar, o resultado com certeza vai ser menos trabalhoso, porque ela vai estar afiada, Sim, vai conseguir cortar aquilo com mais facilidade e vai apresentar um resultado melhor para o cliente e para ele próprio. Ele vai ficar satisfeito. Ele vai ter, né, as endorfinas lá dentro do cérebro. Nossa, isso funcionou, vou fazer de novo. Então ele passa se afiando cada vez mais e dedicando, né, essa afiação, propagando, né, vamos afiar juntos, sim, com certeza. né, vamos deixar o RH afiado, o financeiro afiado, o comercial afiado. É análise de Pareto, né? A gente fala sempre de ferramentas no canal da Segredos da Manutenção, análise de Pareto. 80% dos seus resultados são 20% das suas ações que geraram esses Sim. 80% dos resultados. Então, quando você começa a olhar de uma forma estratégica e fazer ações preventivas, você consegue fazer planejamento. E a parte jurídica, né, cabe aí você olhar para o que é vigente, né, no país hoje, e estar atualizado também, porque muda muito. Sim, Não, né? Muda sem muito. dúvida. Mas você olhar para o que está vigente e se adequar, fazendo um planejamento. Sim. Agora, quando você parte para o lado, vamos com a sorte, aí... Você depende da sorte. Exatamente. Está né? passivo de tomar um baque, vamos dizer assim, no Sim. seu fluxo de caixa muito grande, né? Sem dúvida. Muito grande. Bom, é bom a gente já falar entramos nesse assunto, é legal porque quando você tem um serviço, né? Quando você tem um atendimento ou um produto, ele tem que resolver um problema, concorda? E quando ele resolve um problema, né? Isso é muito importante, gente. Se você trabalha no setor de manutenção, se você é intraempreendedor, se você é empreendedor aí, tem empresa, tá? O seu produto, o seu serviço, ele tem que resolver um problema de alguém, tá? Isso aí é primordial. E o que acontece? A assessoria jurídica, ela impacta, né, de resolver esses problemas de forma preventiva e vai ter o ROI, que é o quê? Ela tem que se pagar, concorda? Sem dúvida. E se paga facilmente. Exatamente. Já num primeiro processo que a empresa deixa de responder, a assessoria jurídica de 1 ano, às vezes, está paga. Faz sentido, né? Total. Então faz sentido. É isso que é importante, né? A gente está falando aqui de assessoria jurídica para empresas, mas a gente iniciou falando que tem que ser o quê? Política do ganha-ganha. Os dois lados têm que ganhar, Sem dúvida. não é? Sem dúvida. E eu sou suspeito a falar, né, da assessoria jurídica, porque a gente tem aqui faz muito tempo, né? Desde quando a DAP era até menor, né? E assim, eu acho que a gente tem um plano de crescimento, mas vai ter assessoria jurídica sempre, porque faz sentido, tem a comprovação do ROI, né? Sim. E assim, evita muita dor de cabeça desnecessária, né? Tem coisa que é desnecessário, Sim. não é? Sem dúvida. Você enfrentar porque você não fez uma adequação, que é o caso da adequação NR12 também, que eu sempre falo para os clientes. Falo, você pode fazer as etapas, você pode registrar o cronograma lá no Ministério do Trabalho, você pode fazer o projeto, depois faz a adequação e depois faz, né? Aí faz a adequação e a validação, mas você tem que pôr na cabeça que tem que ser feito. Tem que fazer. Tem que ser feito. Então, eu falo para o meu garoto, né, o Miguel, de 8 anos. Não importa, né? Ontem a gente fez o jardim de casa. Papai, isso dá trabalho. Eu falei, dá, filho. Mas se a gente não começar, isso vai ficar aqui 1 semana, 2 semanas. Então vamos lá, ajuda o papai, pega... Se procrastinar, vai ficar só no... Vou fazer. Primeiro o feito, depois o bem feito. Sim. Vamos começar fazendo, para no meio da atividade, você começar a ter o capricho de fazer bem feito. Porque se você quiser também só fazer o bem feito, você não faz nunca.
Você Sim. acaba procrastinando por um excesso de perfeccionismo. Exatamente. Começa a fazer, Você quer a coisa perfeita e não faz nada. faz meia boca. Aí o negócio vai ficando legal, aí tu vai, passa de novo, corta de novo, né? Sim. Rastela de novo. Ah, aquilo ali não ficou bom, faz de novo. E nisso você ensina já uma criança de 7, 8 anos a começar a fazer. Eu costumo dizer aqui dentro da DAP que um processo ruim é melhor do que não ter nada. Do que nenhum Porque processo. o ruim você consegue Você melhorar. vai Mas- melhorar ele. Agora, quando você não tem nada, você vai melhorar o quê? Você quer entregar o processo perfeito. Não, Tá? não Mas ele tem. está onde? Na tua cabeça. Exatamente. Mas o cliente precisa na mesa. Sim, Né? exatamente. Precisa de alguma coisa, né? É. Para mudar. Falando assim, na parte das empresas, né? Sendo ela pequena, média ou grande. A assessoria jurídica, ela trabalha em quais ramos ali? Falando, a gente falou um tributário, né? Uhum. Trabalhista. Quais são ali os ramos que consegue trabalhar com ações ali preventiva e dando uma assessoria, né? Uhum. Eu vejo que as empresas grandes contratam grandes escritórios, Sim, né? sim. E aí, quanto maior for a empresa, ela vai fracionar o serviço para os escritórios especialistas, né? Cada um no seu campo Tipo ali. uma Mali da vida, vai contratar um escritório especializado em NPI, né? Em registro de marcas e patentes. Criou uma peça nova, esse escritório vai cuidar daquilo. Grandes escritórios na área trabalhista, né? Não vão ser nem regionais, vão ser lá na capital, em São Paulo, né? Certo. Médias empresas, acredito que já estejam também indo nesse sentido. E as pequenas, que é o nosso, né? Pequenas e médias é o nosso mundo aqui. Os profissionais eles vão estar resolvendo problemas na área fiscal, né? Emissão de contratos, né? De prestação de serviço ou de produtos, né? Garantia. Quando você trabalha com um projeto, você faz aqueles contratos de confidencialidade, porque às vezes você está recebendo um projeto de um inventor. Sim, sim. Um inventor inventou Tem um segredo industrial um segredo ali, né? industrial, né? Que ele não quer que ninguém saiba, mas você, a empresa que você está assessorando, vai desenvolver o produto. Nós temos um NDA, um contrato de não divulgação, né? Um contrato de Sim. confidencialidade, para começar a ver o projeto, até antes de orçar. Você manda o NDA primeiro. E aí, assinado direitinho, aí começa a orçar. O orçamento passou, um contrato de prestação de serviço. Parece que o advogado burocratiza o negócio. Parece. Mas se não houver essa burocracia, essa documentação. Acho que é mais uma formalização, né, do que a gente também está passando e adequando, né, alguns processos. Inclusive, não estou fazendo propaganda, mas a gente também não estou ganhando por isso. Poderia ganhar, né? A gente está trabalhando com a DocuSign, né? Que é a assinatura digital, Sim, né? sim. E em alguns processos. Sim. Então, quando a gente tem proposta técnica, tem a assinatura da proposta técnica pelo cliente. Sim. Aí depois, né, a parte de projeto. Então, são coisas que a gente modelou a partir do quê? Da parte jurídica. Sim. Porque, o assim, jurídico orientando. Exatamente, porque a gente tinha alguns pontos que deixava muito gap, né? Muito ali, tinha um espaço para desvio. E o que acontece? Quando a gente tinha um contrato formal com uma empresa, fluía melhor. Porque ali o escopo estava ali, os limites de fornecimento. Está delimitado. Está delimitado no contrato. Mas algumas empresas, isso aí, gente, muitas empresas aqui no Brasil, trabalham no formato CAPEX. Ele trabalha com pedido de compra, tá? Inclusive a DAP emite pedido de compra também, direto do nosso ERP, tá? Da aba de compras lá. Isso é natural aqui no Brasil. Mas para nós, como nós temos projetos industriais, nós aqui internamente temos que ter um pouco mais formal isso, né? Por exemplo, eu tenho que ter um aceite do escopo da proposta técnica para que eu desenvolva o meu projeto, né? Eu recebi o pedido de compra, eu tenho que ter esse aceite. Sim. Beleza. Tive esse aceite, tá alinhado as expectativas entre cliente e fornecedor? Tá, né? Beleza. Próxima etapa, projeto. Fez o projeto? Fez. Apresenta, aí tem uma call, né, ou uma reunião presencial. Apresenta-se aí a parte, né, do
do projeto, né, pro solicitante, né, para a parte técnica lá, O futuro cliente. Na verdade, nós temos no nosso atendimento o negociador, né, que é o compras, tá? E a parte do solicitante, a parte quem vai utilizar o serviço, tá? Que fez a requisição. Internamente da empresa, ele fez uma requisição de compra para os suprimentos, para o procurement. Aí, né, o compras foi, orçou isso com 3, tal, fez o processo dele e fechou. Quando ele fecha, ele volta e fala, ó, o prazo de entrega é esse, o fornecedor é esse, então você alinha a expectativa com ele. Sim. Aí, beleza. Isso tudo está orientado pelo jurídico dele também lá, Exatamente. dentro do compliance. Dentro do compliance. Porque o comprador não pode ter conversinha com o vendedor. Não pode. Né? Ele tem que estar documentado. O que você contratou? O que você combinou? É separado, são processos separados. Exato. Né? Por exemplo, que podem ser auditados. Sim, pode ser auditado. Então eu tenho. A DAP ela gera 2 propostas. Sempre. 100% dos orçamentos aqui são geradas 2 propostas. Quais são? Proposta técnica, que é enviada ao solicitante, a quem vai utilizar o serviço, né? As características técnicas do projeto, e valores, né? E condições de pagamento vão para o comprador. Isso, gente, existe no Brasil, na iniciativa privada, né? Eu não sei se pública existe, tá? Porque eu não trabalho tanto com iniciativa pública, mas na iniciativa privada existem sistemas de compliance, que são sistemas de anticorrupção. Exato. Não é? E nesses sistemas, né, cada um tem o desenvolvimento dele, mas, assim, acho que 95%, vamos dizer assim, né, não vou dizer 100%, é nesse estilo. Então, a proposta técnica vai pro solicitante e a proposta comercial vai pro comprador. Isso é monitorado pelo jurídico deles. Sem dúvida. Entendeu? Pode não ser diretamente, mas indiretamente foi uma orientação para que tudo fosse feito dessa forma, entre aspas, burocrática. Sim, né? Porque aí falta um comprador. Quem vai substituir? O que aquele comprador que está faltando contratou? Né? Aí tem que estar no documento. Sim, esse documento tem que estar assinado, DocuSign, tem que estar numa nuvem, porque a gente não pode se basear só no físico. Sim, com né? certeza. Aí as novas tecnologias vão auxiliar essa nossa função, né? De orientação e guarda de documentos. Sim. E inclusive, quando tem contratos, por exemplo, geralmente o contrato com a parte técnica e valores, o trâmite rola independente do solicitante, porque ele já validou tecnicamente. Então, o trâmite ali, né, muitas compliance são assim, entre compras, financeiro e jurídico. Então, a gente manda o contrato, tal, o jurídico deles analisa, volta para a gente, o nosso jurídico analisa e assim por diante. Sim. Então, esse é um ponto que, gente, é muito importante para as empresas prestadoras de serviços ou até mesmo, né, fornecedoras de produtos, né, que impacta, tem contratos de fornecimento de produto que ele, cara, se não tomar cuidado, onera o prestador ali muito. Sim. Né? Parada de máquina, tem um monte de coisa que influencia. Então, pessoa qualidade do produto. Qualidade. Existem contratos que às vezes vêm para analisar, aonde o contratante delimita que pela manutenção que você está prestando, você ficará responsável pela qualidade do produto que a máquina vai produzir. Então, tem alguns pontos que tem que ter muita atenção. São né? umas pegadinhas que não dá, né? E essa assessoria jurídica vai ajudar a gente nesse Sem ponto. dúvida. Porque eu vejo aqui na DAP, às vezes a gente te manda contrato, tal. E aí analisa, aí você vem com um ponto lá jurídico, né, que possa ter problemas futuros, né? Não vou falar nem onerar, mas problemas futuros. E aí a gente vai analisar aquele ponto, vai falar com o cliente e tal. Às vezes o próprio comprador deles não sabe que aquilo está escrito. Exatamente. Foi um outro jurídico lá padrão jurídico que colocou para resguardar a empresa dele. Tá certo, ele não tá né? errado. Assim, tá trabalhando ali. Só que como a gente tem contratos... O objetivo, né? Exatamente. O objetivo da prestação é manutenção e instalação de normas regulamentadoras. O que a empresa, no caso, a DAP, tem a ver com o produto final que a máquina que já era dele vai estar produzindo. Por que a gente vai ficar responsável nisso? Tem alguns pontos que as empresas colocam para a NR12 não impactar na produtividade. Sim. Tá? Então, por não exemplo... retardar o processo. Exatamente. A gente coloca uma estimativa aí, no máximo...
uma redução de, sei lá, 5% na produtividade, tá? É claro, cara, a DAP, ela vai trabalhar sempre para manter 100% da produtividade. A gente não quer nunca, né? Só que assim, a NR12 é uma norma de segurança. O nosso parque fabril, ele é muito antigo em muitas empresas. Então, como a gente está falando aqui no DAPcast, está falando de indústria 4.0, tem empresa que está na segunda revolução. Tem empresa que não tem um CLP instalado na máquina. Que a máquina ainda é linguagem de contatos, é linguagem de relés. Então, para esse tipo de máquina, né, a gente tem que estudar muito bem. E a DAP faz um trabalho, né, sou suspeito de falar, mas a gente faz um estudo bem bacana para não impactar na produtividade, mas atendendo à A norma. norma. Eu não posso fazer, por exemplo, o cliente fala para mim, eu não posso, você enclausurar aqui, tal, coloca só um cordãozinho, tal, um exemplo que aconteceu esses dias, né? Eu falo, cara, eu não posso, porque o engenheiro de segurança não vai laudar. Ele não vai laudar. Ele não vai colocar o CREA dele em jogo, colocar vidas de pessoas em jogo por causa de uma máquina, né? Que de você colocar quer adequar à sua vontade e não à vontade Exatamente, da norma. exatamente. Primeiro a norma, né? E depois a produtividade. É claro que a gente não pode, se você torna um equipamento, né? Você ingessa o processo dele, você torna ele improdutivo, pô, você vai segregar o equipamento. É mais fácil o cliente segregar o equipamento. Mas aí você faz isso na hora da proposta técnica. Você Sim, fala, ó, esse equipamento não suporta tal exatamente. instalação de O que norma. dá para ser feito é isso, isso, isso e isso. Sim. Entendeu? É a solução, né? Adequando, porque a NR12, quando você faz a análise de risco, né? Você coloca lá a HRN e você classifica o risco dela. Risco 1, 2, 3 e 4. Os mais críticos são risco 3 e 4. Então, nesses riscos, você tem que ter uma atenção maior. No risco 1 e 2, você meio que está um pouco mais apto a fazer ajustes, né? Tá solto para trabalhar em cima de uma máquina que recebe bem. Exatamente. É como o cliente e o advogado. Sim. Existem clientes em que o advogado também pode classificar o cliente dessa forma. Sim. Tem clientes 1 e 2 que são aptos a ouvir o que o advogado fala. E clientes 3 e 4 que querem a solução deles. A gente apresenta, mas não vai ficar bom. Mais rígido quanto ao que a lei quanto pede. Ao ouvir, na sua área é como a minha. Sim. Na verdade, eu acho que assim, quando algumas pessoas são muito intransigentes quanto ao modelo que ela interpreta. Ela interpreta de uma forma e aí ela quer induzir ao advogado dela ou, né, o jurídico dela a fazer aquilo. Só que assim, não tem como você fazer, você que é um conhecedor da lei. Sem dúvida. Né? Então, é a mesma coisa nós para a NR12. Nós conhecemos o que pede a norma. Não tem como eu ir contra isso, né? O que acontece aqui no grupo W? Quando o cliente é muito intransigente, não, eu não quero. Falo, então vamos fazer o seguinte: a gente faz uma adequação de segurança para você, né? E aí depois você vai ver para laudar isso de uma outra forma. Porque eu não posso te fornecer uma adequação de NR12 com laudo final, tá? Com laudo de validação, sendo que você não está atendendo 100% da análise de risco. Sim. A gente melhora a sua segurança. Melhora a sua segurança. Mas sem laudo. Sem laudo. Você não está resguardado quanto ao documental que pede a norma. Você minimiza um problema que ele vai ter. Exatamente. E se a pessoa fosse, né, se ela mente aberta, ela consultaria o jurídico dela e falaria assim, pô, tô falando para adequar a máquina, o jurídico ia falar, adequa. Rápido. Porque ontem. A gente não vai ter problema futuro se a gente adequar. Sim. É ou não é? Sim. Dependendo de algumas atividades, existem empresas em que, por uma falha documental, ela pode ser lacrada. Com certeza. E aí lacrar uma empresa... Interditada. Já pegamos máquinas interditadas dentro da fábrica. Adianta. Todas as outras máquinas rodando e aquela máquina interditada. O cara perde a produção toda. Exatamente. Por uma falta de manutenção, uma falta de adequação. Sim. E quando a gente falou bastante aqui dessa parte, né, do atendimento quanto a trabalhista, tudo. A parte fiscal, né? O que impacta a assessoria jurídica, né? Vamos falar o português, claro. O que comprova o ROI de ter uma assessoria jurídica para também trabalhar nessa parte fiscal
né, e tributária. Sim. O jurídico ele tem que estar casado com o contador da empresa. Casado no bom Tá. sentido. Ele tem que falar a É. mesma língua, né? Sim, sim. Não dá para o jurídico te orientar de uma forma e o teu contador fazer uma coisa inversa. Que aí eles vão brigar semanalmente. Por que o contador não emitiu tal relatório? Por que o contador não fez a TRCT, que é o termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário, dessa forma? Por que não indenizou isso, né, numa indenização X, uma cláusula lá? Quer dizer, nesse sentido, o jurídico ele influencia muito, né, nas despesas, né? Uma rescisão paga errada, um tributo calculado errado, aí você precisa de um advogado especialista em direito tributário, né? O advogado é como o médico, né? O que mexe no joelho não mexe no olho, Sim, né? claro. Então aí você tem que procurar aquele profissional que vai te atender dentro daquela especialidade que você precisa. Eventualmente, a minha assessoria é mais eclética, porque a minha primeira formação é em contabilidade, antes de ser advogado. Sim, sim. Então eu manjo de contabilidade também. Trabalhei Legal. muitos anos em contabilidade, como graduação direito. Então, assim, essa sinergia entre contabilidade e direito é muito bom. Quando você tem um profissional que sabe, né? Porque aí o RH te manda, essa rescisão, pagaram direito? Ah, não, isso aí o contador esqueceu de fazer um cálculo, né? No geral, não, né? Os contadores são muito bons, são profissionais Sim, sim. idôneos, né? Mas às vezes um funcionário que naquele dia faltou, colocou o outro de outro departamento para fazer uma rescisão, a menina era do fiscal, e aí mandou o computador fazer no automático, esqueceu aquela cláusulazinha de indenização. Aí aquilo ali já era um processo trabalhista. E tem problema também, por exemplo, de recolhimento de tributo, né? Por exemplo, era para recolher lá, sei lá, né? Eu sou o presumido e tinha que ser lá, a presunção é 32%, tal, toda aquela história lá. Inclusive, gente, vai vir aqui um controller de empresa, tá? E ele vai falar sobre finanças corporativas. Muito importante isso aí, hein? Bem bacana. Então, não se esqueça, já faça a sua inscrição aí, ó. Ative o sininho e já deixe seu like. Se estiver no Spotify, ouve o Dapcast no Spotify, que é muito bom. Depois dá uma passeada aí no YouTube e já faça sua inscrição também, tá? A parte de tributos, a gente pode ter também uma autuação da Receita, por exemplo, Pode, né, de recolhimento. sem dúvida. E aí é o famoso, se for proposital, é sonegação. É ou não é? Sim, sim, Mas se for a culpa do contador, vai impactar também em processo, né? sim. A gente trabalha, né, é por isso que eu falo da sinergia. Eu tenho sinergia com alguns contadores que são os contadores das empresas às quais eu presto serviço. E aí a gente faz reuniões quinzenais, mensais, no escritório, eu e o contador. Em que ponto essa empresa pode pagar menos imposto? Aí Tá, você faz vai, uma análise aí ali a gente vai para jurídica de contabilidade. elisão fiscal, né? A elisão é o estudo da onde a empresa vai poder pagar menos imposto. Não é evasão. Sim. Eu não estou tirando o dinheiro que seria justo recolher ao caixa Dá a do César o que é de Estado. César. Sim, dá César o que é de César. Eu não estou tirando o dinheiro do Estado, do município ou da União, mas eu estou fazendo uma elisão, que é um estudo. Aonde ela vai pagar menos? De que forma? Você já escutou a história lá do bombom, né? Que o bombom não é mais bombom, Ah, é sim. biscoito É recheado, biscoito recheado, é. né? Mudou a embalagem Mudou a lá? embalagem, não sei o quê, aí o bombom pagava mais tributo, o biscoito recheado não. Sim, sim. Né? Nesse sentido, você vai estudando jeitos e formas de que uma empresa possa pagar menos imposto, prestando a mesma atividade. Sim. Né? Eu acho a sinergia contador-advogado é Muito bom. fundamental. Cara, eu carrego para mim, não é nenhum ditado, mas eu carrego para mim que é assim. A lei no Brasil, seja ela trabalhista, tributária, qual for, ela tem algumas ambiguidades, né? E tem brecha. Sim. Aí você vai falar, nossa, você vai falar isso aí, pô, é isso mesmo, é exatamente isso, gente. Porque senão não existia advogado e nem juiz. Se fosse uma coisa reta, Se fosse matemática, né? fosse matemática, lógico, Sim, 2 mais 2 é 4. é ou não é? No... Porque é o seguinte, se você faz formação, depois você faz especialização para algum ramo,
trabalhista ou tributário. Tem um jogo, tá, gente? Perdão o jargão aí, mas você tá na defesa, certo? E alguém tá na acusação. Sim. Os dois conhecem da lei, concorda? Sim. E vocês dois estão trabalhando no quê? Na defesa do interesse do nosso cliente. Trabalhar no conhecimento das leis pertinentes à categoria que você está trabalhando, seja fiscal ou jurídica, ou fiscal ou trabalhista, mas puxando isso para o cliente que você está defendendo. Eu vou buscar jurisprudência, julgamentos que vão beneficiar o meu cliente. Sim. E a outra parte vai, da mesma forma, buscar jurisprudências, julgamentos que vão dar o ganho de causa para a tese que ele está defendendo. Exatamente. No final, você tem um juiz que analisa isso tudo. Quem pode se utilizar da função de um perito. Sim, claro. Né? O juiz vai nomear um perito, exato, vai emitir um laudo e o juiz vai dar, né, o ganho para um dos dois lados. Lembrando que ele pode dar em primeira instância, pode ser revertido em segunda e temos a terceira. Terceira é Supremo. É o Supremo. São os Supremos Tribunais. Então, tem isso que a gente... É a minha visão, tá? É a minha visão. Eu olho porque, se fosse 2 mais 2, não teria advogado e nem juiz. Né? Mas, como é uma profissão muito antiga, né? Tanto advogado quanto juiz. Porque, cara, só que antes era um só, né? Falar de Bíblia aí, nem religião, tá, gente? De escritura em comum aí, né? Velho Testamento, vamos dizer assim. Ele é tanto... Toda a religião monoteísta tem a sua escritura. Mas, na época de Salomão, vinha lá as pessoas, ele entrou na minha plantação. Outro, não, eu entrei porque tal. Aí ele analisava e falava, não, você dá um carneiro para ele e você não entra mais na plantação e vai embora. Né, para acabar a briga. E já era um julgamento ali, né? As fontes, né, formais do direito são antigas, né? A gente... Até para a pessoa, né, que vai se enveredar na carreira jurídica, ele tem que ser interessado por história, né? Sim, claro. Porque ele vai estudar muito história, né? Roma antiga, né? Os códigos antigos. A gente tem o Código de Hammurabi, foi o primeiro código escrito, né? Uma escrita cuneiforme, em forma de cone. E dali saiu o primeiro código. São as primeiras leis que a gente tem conhecimento. Cara, você entrou num ponto e eu queria perguntar isso lá no início, mas eu deixei passar. Quanto tempo no Brasil tem a obrigatoriedade de ter a validação da OAB? É uma boa pergunta. Eu acredito que seja desde a época do Dom João, quando ele veio para cá. Os cursos jurídicos... ele trouxe bastante coisa, mas aí eu teria que confirmar. Eu não tenho essa informação precisa, mas com a vinda do reinado português para o Brasil, em 1808, acho. Ele trouxe muita coisa, muita regulamentação, né? Trouxe Banco do Brasil, trouxe curso jurídico, ele tinha que trazer... Trouxe a burocracia. Trouxe a burocracia, desculpa. Trouxe o quinto dos infernos, né? O quinto que a gente tinha que pagar para eles, né? O quinto. Que virou o quinto dos infernos. A corrupção. A corrupção. Tem vestígios de corrupção da coroa portuguesa no Rio de Janeiro até hoje. Sim. Tem empreendimentos, terreno, prédios que foram doados, né, por algum motivo, né, da coroa, que ainda está no nome da coroa, não está no nome nem da pessoa ainda. É muito... complicado. Muito complicado isso aí. É bem complicado. É uma coisa que estava intrínseca, né? Existem impostos lá, né, em cidades costeiras. Paraty eu sei que tem, Petrópolis tem, que é o laudêmio. Para cada transação imobiliária que você faz, você paga um imposto para a família real. Caramba! Cada compra e venda. Mas para os descendentes. Para os descendentes. Puxa vida. Até isso tem no Brasil. Tem. Bom, mas vamos falar de outros assuntos que não... A gente deu uma pincelada histórica aqui para... Já uma pincelada histórica e já do início da nossa política, né? Como que iniciou que a gente está hoje, o porquê que a gente está assim hoje. Porquê? Pela colonização de exploração.
Senão a gente estaria como uma colonização de trabalho, né? Como de trabalho e aumento, Inglaterra e Estados de Unidos, né? expansão, né? Expansão, De sim. expansão E do graças também à territorial. temperatura, né? Que isso só se deu porque eles estão no mesmo trópico, né? Sim, Eles não tinham o que explorar além do que eles já exploravam lá. Aqui é mais quente, explorava coisas totalmente diferentes. sim. E a abundância que tinha Geral, né? na época. E minérios, né? Bom, mas vamos lá para falar das nossas empresas, né? Que é o Sim. assunto do Upcast. Aqui, a gente já falou de algumas situações da parte de segurança do trabalho. E também, né? É uma coisa que eu acho assim, numa empresa que está vinculado com o jurídico, né? O comercial, certo? A parte de contabilidade que você já Sim. falou. O comercial a gente falou dos contratos e tudo mais, né? Confidencialidade. Confidencialidade, compliance e tudo mais, né? Gente, a gente não vai se aprofundar em compliance, porque o compliance ele é desenvolvido para cada empresa, tá? E cada empresa ela vai ter um sistema anticorrupção. Um regramento. Um regramento, exatamente. No geral, né? No geral, o que a gente comentou aqui do fluxo de compras e tudo mais é da forma que a gente falou, tá? As propostas são valores com compras, o solicitante não tem acesso a valores. Cada tá? empresa vai ter o seu regramento de acordo até com a origem de cada empresa. Exatamente. Você trabalha com País de empresas americanas, Sim. norueguesas, Sim, com né, certeza. brasileiras. Brasileiros, Aqui tem um compliance, na Noruega tem outro. Exatamente. E Né? isso vem da matriz, né? Se é uma Exato. multinacional. Exato. Mas aí a gente falou, né? Das áreas comercial, que pode ser beneficiada com assessoria jurídica. A gente falou da parte da comunicação com a parte fiscal, contabilidade. Sim, Uma parte importante também é a parte de segurança do trabalho, né? sim. Segurança do trabalho e RH, mas vamos falar aí da parte de segurança do trabalho primeiro. Por quê? Eu vejo aqui na DAP, né? Segurança do trabalho ela tem que ter muita sinergia com o jurídico, né? E ter esse acesso à informação, né, jurídica, porque isso vai nortear muito alguns procedimentos de segurança. Não quer dizer, né, que você... O que a segurança do trabalho visa? Procedimento de segurança que vai conservar, né, a pessoa, né, a integridade física, né, e a saúde do colaborador. É isso que a segurança do trabalho visa. Integridade física e saúde do colaborador. Beleza. Mas também, algumas ações que ela fizer pode repercutir em jurídico. Sem dúvida. É ou não é? É outra sinergia que tem que haver, com o contador e com o técnico de segurança do trabalho. Uma outra empresa que eu presto assessoria aqui em Campinas, a gente faz reuniões quinzenais. O diretor executivo, o técnico de segurança do trabalho, a moça do RH, o jurídico. Aonde é que vocês estão? Tá tudo correndo? Ah, não, porque tem um fio desencapado, não sei o quê, ou o carrinho está passando em cima do fio. Vamos fazer uma vistoria? A gente vai, né? Faz uma análise. Ó, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui tá errado. Ah, isso eu já avisei. E aí você traduz aquilo tudo numa pequena ata. Sim. Para que você tenha resguardado também que você deu a orientação. E você depois vai poder punir quem descumpriu a orientação. Mas eu vou concordar discordando, mas tem um ponto de atenção. Eu acho que a ata serve sim, né? Ela é um documento, mas assim, para resguardar e até punir, mas eu acho que o principal objetivo da ata é o plano de ação que ela vai gerar. Sem dúvida, não é? Sem dúvida. É o plano de ação, porque assim, quando você registra numa ata e todo mundo assina, todo mundo está responsável, alguém tem que ficar responsável pelo plano de ação. Sem dúvida. Quem é a pessoa? Ah, é o fulano. Tá, então você vai fazer o plano de ação e aí a gente vai fazer uma outra reunião para ver as ações já desse plano, para solucionar isso aqui. Ah, tem um fio lá, tem que acondicionar numa infraestrutura. Ah, o painel está sem cadeado, tem que providenciar o fecho, tal. A temperatura aqui está demais. Exatamente. Vamos instalar um exaustor. Nível de ruído, medindo. Cadê o EPI? Então. O EPI está válido? Exatamente. Cadê a ficha de entrega? O CA, exatamente. Né? Tem que. Eu acho que o plano de ação é o mais importante. Mas também, aí sim, depois do plano de ação, se não for cumprido, aí eu acho que cabe... É que o advogado já tem uma visão mais geral, porque o advogado já viu que não foi cumprido. Ah, sim. É por isso que eu falei, para gerar punição. Já era para estar adequado, né? Não era para ter aquilo. É verdade, verdade. Não era para ter aquela não conformidade. A gente está falando de uma coisa óbvia. Se tem um técnico de segurança do trabalho, o que né? É... Mas a gente precisa ir lá ver, falar e presenciar. Por quê?
é mutável, Sim, é né? mutável, Todo exatamente. mundo é responsável. Sim, Não é que existem irresponsáveis. É que às vezes aquele funcionário ou colaborador aconteceu alguma coisa, entrou um outro na função dele, que não sabe o procedimento correto. E ele vai e faz um procedimento errado. E por aquele procedimento errado, ele sofre um acidente, sim, claro, que vai gerar prejuízo para ele, para a empresa, sim. para todo mundo. Você falou um ponto legal, é mutável e a responsabilidade. Só que tem outro ponto também. Eu acho que a responsabilidade na reunião ela tem que ser delegada às pessoas, já o stakeholder, né? Pessoas interessadas. E já nomear. Nomear. Porque se tem uma reunião, eu tenho até um exemplo, cara, que eu vi um vídeo assim, não, a gente vai fazer uma reunião para definir aquela reunião. Tem Eu já vi um meme Porta dos desse. Fundos, né? Acho que é a Porta Aí dos no Fundos, final que ninguém resolveu nada. ninguém resolveu nada e fizeram outra reunião. Vai ter outra reunião para Eu resolver já vi o que não isso. foi resolvido. Então, eu acho que assim, tem que ter pauta, né, da reunião, tem que ter os responsáveis. Ah, ó, ficou adequação de infraestrutura. Quem vai ser o responsável? Ah, o cara da manutenção elétrica. Tá, como é que é o nome dele? Tal, beleza. E a ação, essas ações que você colocou no seu plano de ação, é para essa pessoa vir aqui na reunião e falar como que foi O que ele precisa executado. fazer? Outra coisa importante é o prazo. Exatamente, é. Não adianta você definir um montão de Cronograma, coisa né? Cronograma. se ninguém sabe quando vai fazer. Cara, é nome, o dono do processo. Quem que é o dono, né? Lembrar do filme do Bop. Quem que é o dono, né? Uhum. O dono e o cronograma. Datas. Quando você vai As fazer entregas. isso? É isso mesmo. Tem que ter, porque se a Porque gente fica bonito colocar tudo no papel. fica. Fica bem O bonito. papel tudo Você faz funciona, né? colorido, É, coloca o timbre, né? Mas se não fizer, não adianta. exatamente. Mas tem que ter no papel. Tem que ter. Senão a mente não funciona. E outra, né? Tem que ter um planejamento, cara. Tudo com planejamento funciona. Eu vejo esportes, né? Cara, você vê futebol, você vê, né, natação, você vê. Os caras falam, por que tem o técnico da ginástica artística? Por que tem o técnico da natação? Às vezes o cara foi um nadador mediano e ele é técnico. Cara, ele sabe da natação, mas ele tá ali para extrair a melhor performance da pessoa. Tem que ter um técnico. Tem que ter para ele analisar o quê? Indicadores. Como que foi a competição anterior? Como que foi essa? Cara, você não está evoluindo. Você regrediu. Como que está a sua alimentação? Como que está isso? Cara, tem que ter um planejamento. Tem que ter o planejamento. E aí as pessoas veem no esporte, a pessoa passa lá, compete 2 anos, chega no terceiro, ela ganha a Olimpíada, tal. Usain Bolt, esses caras que são espetáculo, né? Aí eles vêm e falam, porra, o cara nasceu com dom. Cara, teve muito treino, muito Nossa. plano, O muita pessoal disciplina, cara. O pessoal Muita não vê o disciplina pra ele estudo estar por ali. trás daquilo, a dedicação. E em coisa de segundos, o cara é o melhor do mundo. Numa coisa. Não, é você que está vendo. A É isso vida mesmo. dele toda é A dedicada vida àquilo. dele foi dedicada para isso. A vida inteira Você dele. só viu ele receber a medalha. Ele treinou. Cara, ele treinou 4 anos sem cessar para estar ali. É pouco tempo para ele, mas é aquilo. É a vida. Foi toda uma jornada que ele fez, né? Sem Então dúvida. tem que ter o planejamento, tem que ter o técnico, tem que ter né, as pessoas envolvidas, os responsáveis, para que a gente atinja os resultados. E a somatória de pequenos esforços, né? A consequência disso é o sucesso. Só que as pessoas olham só o sucesso Sim. lá no final, né? E não olha o início, o kickoff, o começar um jardim, vai passar na sua rua e fala, nossa, olha que jardim bonito, da noite pro dia, né? Nossa, finalmente ele cortou a grama, Entendeu? a mão de obra que Não deu. sabe que teve o início, você explicando pro seu filho, teve a melhoria contínua, é ou não é? E se você puder sempre levar alguém contigo, um jovem, né? Uma coisa legal da profissão, no caso do jardim, eu levei meu filho, mas se você puder ter uma pessoa em quem você possa orientar, é muito melhor você compartilhar conhecimento. Muito bom. Você aprende muita coisa compartilhando conhecimento. Você aprende muita coisa. Você aprende muito mais ensinando. Sim, com né? certeza. Você acha que você está ensinando, mas você está aprendendo. Sim, é isso mesmo. Né? Cara, e é aquela coisa de conquistar maturidade profissional. Você só chega na maturidade profissional, e eu acho que nunca chega ao final, na verdade. Mas você chega, está maduro profissionalmente,
Quando você tem a capacidade de ensinar uma coisa que a pessoa nunca ouviu falar e você consegue passar isso para outra pessoa, né, de forma didática e que ela consiga, né, é claro, Entender. ela não vai performar já 100%, mas ela Né? vai conseguir fazer. Aí você planta uma sementinha do conhecimento que, de repente, daqui a pouco ela está pesquisando. Exatamente. Ah, pô, achei Ela legal. vai ter que se aprimorar, né? Né? A gente já falou de bastante assunto aqui, falamos de parte fiscal, tributário. Um assunto que eu gostaria de falar agora é a parte de RH. Então, a gente falou aí, né? Recapitulando, a gente falou sobre a parte do comercial, né? Que é pertinente aos contratos. Falamos da parte fiscal, do parte de contador e tudo mais, né? De tributário, né? Uhum. Direito tributário. Falamos aí a parte de segurança do trabalho, que é um apoio, né? Que a parte de segurança do trabalho aí tem, né? A área de SESM a gente tem quanto ao respaldo jurídico, né? Para os procedimentos internos de segurança. Sim. E a parte de RH, né? Por final aí a gente falar da parte do RH. Eu acredito que o RH, o recursos humanos, ele é um setor muito estratégico na empresa. Ele é a ponte, né, entre o colaborador e a empresa. Então, antigamente era DP, né? Departamento Pessoal. Pessoal, isso aí. Departamento Pessoal. Então, hoje são recursos humanos, porque o nosso maior ativo são os colaboradores, né? É um recurso humano. É o capital humano, né? Exatamente, exatamente. Então, e a ponte, né, é o setor de recursos humanos ali. Mas também, o setor de recursos humanos, ele tem que estar em sinergia com a parte jurídica, até mesmo para orientar os colaboradores, né, e a empresa quanto aos trâmites, né? Os procedimentos necessários. Aos procedimentos, exatamente. Sim. Né? O que você olha assim, né, do atendimento da assessoria jurídica aí, pode ajudar, né, os setores de RH? Dentro do RH Isso. é um dos departamentos mais importantes da empresa, né? O capital humano é onde dali a empresa vai conseguir girar, né? Através da energia e da força dos seus colaboradores. Nesse sentido, o RH tem que ter uma atenção muito clara já na admissão. Admissão, né? Colocando super claro na mesa o regulamento interno da empresa, né? Na entrevista, né? Código de ética profissional, todos os regulamentos em que a empresa, os termos de conduta, né? Utilização de EPI. Se tem plano de carreira, se tem né? plano de carreira, se tem plano de saúde, plano odontológico, né? Apresenta os benefícios, sim. Mas apresenta também as regras. Direitos e deveres. Direitos e deveres. O cara vai ter benefício, vai ter um salário bom, decente, né? Hora extra, não sei mais o quê. Mas ele vai ter regras a cumprir. Que se não ficar entendido, naturalmente ele só vai dar atenção ao que ele tem direito. Esse alinhamento de expectativa, né? É muito importante para não ter futuras frustrações. Frustração, exatamente. A pessoa que coloca muita expectativa numa atividade acaba se frustrando, né? E a clareza tira toda a expectativa e traduz no papel: eu vou ter isso, eu vou ter que cumprir aquilo. Eu vou ter isso, eu vou ter que cumprir aquilo, né? Sim. Essa clareza do RH é primordial, né? Uma boa entrevista também é fundamental. Aí é pré-jurídico, né? Aí já é com RH só, mas a gente diz que, né, não dá para fazer um bolo... processo de seleção bom, né? Um bolo que vá subir sem usar um bom fermento. Sem os ingredientes Sem o ingrediente apropriado, né? Não adianta você querer fazer um bolo de maçã usando melancia. Sim, com certeza. Não vai ter um bolo de maçã. Essa parte aí tem que compartilhar muito da cultura da empresa, né? Claro que a pessoa nunca teve aqui, nunca trabalhou com os processos, por exemplo, do Grupo DAP, mas o RH tem que apresentar o que é cultura, né? O que a gente pratica como cultura, para que a pessoa também veja se está dentro do que ela imagina. Do que ela quer, exatamente. Não, né? Quando a pessoa vai trabalhar, vamos supor, no McDonald's, né? Sem os royalties aí. Ele vai estar adequado àquela vestimenta, àquele tempo de horário, aquele tipo de atendimento, né? Toda empresa, ela visa o seu benefício, o seu lucro, para poder pagar salário, para poder pagar, né, as contas dela. Se a pessoa quer trabalhar em no McDonald's usando a característica lá, né, da Cacau Show, não vai. Não. Né? Você tem que estar adequado
E isso tem que ser visto na entrevista. Aqui você vai trabalhar desse jeito. Tá bom para você? Vai ser de acordo? Não adianta a gente querer adequar um funcionário no decorrer do trabalho, do processo. A gente vê por experiência que vai dar zebra, vai dar errado. Sim. Né? E no contrato de trabalho também tem que estar muito alinhado, né? Tudo, as regras, direitos e deveres, e tem que estar também de acordo com a convenção coletiva, né? Exatamente. Cada categoria tem a sua convenção coletiva de trabalho, né? Que é por período, né? De 2 em 2 Gestão anos. de 2 anos, né? E por área de abrangência territorial, né? Determinada categoria, determinado local e determinado tempo. Né? E as alterações em convenção coletiva é feito por votação, é isso? São reuniões entre os sindicatos patronais, né? Aí vão ter representantes eleitos pelo sindicato patronal das indústrias, no caso aqui, né? Vamos supor, DAP, sim. né? E da categoria dos empregados. Eles vão fazer reuniões e vão delimitar. Vamos manter as cláusulas qualitativas da convenção do ano passado? Vamos. Pode modificar essa? Não pode, não pode. E esse sindicato patronal, ele é vinculado aqui no estado de São Paulo, por exemplo, com a Fiesp, é isso? Sim. Tá. Com a Federação das com a Federação Indústrias das Indústrias do Estado de São Paulo. Tá. Né? No caso de indústria. Isso. Aí vai ter o Sindicato Patronal do Comércio. Tá, né? entendi. O Sindicato das Prestadoras de Serviço. No Brasil tem sindicato para tudo. Tem. E tem que haver essa adequação da categoria com a convenção coletiva. Às vezes a gente vê também, né? Você está usando qual convenção? Não, mas não é essa categoria, está usando errado. Sim. Já teve caso aqui na DAP de vir falar, não, vocês estão em categoria errada. Depois foi ver, estava na categoria certa. Porque isso depende muito do KNAI, depende muito do ramo de atividade, né? Exato. Uma empresa pode estar vinculada a 2 sindicatos. Exatamente. Ela pode ter um motorista. A gente tinha isso porque tinha a parte de 2 KNAIs, quando a gente atendia com civil também, né? Aí manutenção civil e a parte de industrial. E aí o contador tem que estar atento nessa atenção aí com cada categoria. Uma categoria pode ter uma cesta básica, a outra não. Aí vai da empresa, né? Vai implantar para todo mundo, porque uma categoria tem, e aí acaba criando uma regra interna da empresa, se ela decidir. Mas ela vai pelo pior caso, por exemplo, ou não? Ela que opta. Ela opta. Vamos supor, né? Não sei de cabeça aqui, mas o motorista tem cesta básica. Para o motorista leva, para o outro não. Mas se ela resolver dar para todo mundo, aí é um benefício adquirido, né? Já não pode voltar atrás. Não pode voltar atrás, não pode retirar. Tá. É importante, gente, a gente, como o Alex falou, a gente tem, tá? É uma realidade. A gente tem sindicato para quase tudo. Então, você tem que trabalhar também, né, com as leis trabalhistas e com convenção coletiva. Então, é importante que você aí, se imagina ter empresa ou se já tem empresa, tá? Fique por dentro desses assuntos, que é muito pertinente, muito importante você estar de acordo com a convenção coletiva bienal, né? Sim. Bienal às vezes ela não pertinente ao seu KNAI. Às vezes ela não sai no período de 2 anos, porque pode ter uma briga, né? Uma briga no bom sentido, uma briga judicial. Né? Não é um acordo coletivo. Aí acaba virando um dissídio. O dissídio é quando esse acordo é decidido em juízo, em justiça, né? Aí às vezes a pessoa mas o meu não tem convenção, não tem acordo coletivo. É porque provavelmente está em discussão, existe um dissídio. E o que a gente orienta, e o contador também às vezes orienta, quando você não tem o resultado de uma convenção coletiva dentro do biênio, você prevê o que foi pago, vamos supor, em questão de reajuste salarial, como uma antecipação salarial compensável. Você coloca um índice, aí vai da empresa querer fazer ou não, né? Você paga como antecipação salarial compensável dentro do período da convenção sairia. Ela não saiu, mas você está cumprindo o dissídio anterior, né? Aquele índice, né? 4%, 4,5%, 7%. Sim, correção no para a hora que ela sair, né? Para a hora que ela sair, você não tem que pagar aquilo tudo numa só. Aí você já está prevendo dentro do caixa da empresa, aí é assessoria jurídica, contábil, trabalhista. Sim. Né? Isso é muito importante. Na verdade, o que a gente está apresentando aqui são insights, são cases que a gente vive no dia a dia, né?
Você com tudo a bagagem que você tem, eu com o que eu vivo, né, nesses 10 anos de Grupo DAP, e para alertar o pessoal que faz sentido ter, né, uma assessoria jurídica. Se você vai fazer um contrato, se você vai contratar spot, né, não importa como você vai fazer, mas Tem a que orientação de faça, um né? profissional capacitado para aquela Sim, atividade. vai te resguardar de muita coisa. E para as multinacionais, né, que já tem, né, as regras internas, compliance tem tudo, é uma coisa assim, se você está no setor de manutenção, se você está no setor de projetos, né, um setor de qualidade, cumpra o que as regras da empresa está pedindo, porque se tiver um desvio quanto às regras internas, essas regras internas, né, algumas da parte jurídica, com certeza foi feito por uma assessoria muito capacitada Exato, naquilo, né? exato. Tanto na parte de segurança do trabalho, às vezes muda alguma regra nos procedimentos de segurança, né? E aí o pessoal fica tudo fulo no chão de fábrica. Vou citar um exemplo, né? Na Iara, né? A gente tem na Iara Sumaré, a gente fez o treinamento lá, tal. Aí a gente fazia PT, fazia PR e tal. Agora na Iara Cubatão, a gente está passando por um treinamento de PT. Então, lá já tem um procedimento a mais, tem um treinamento de PT. Ah, mas todos têm que passar? Todos temos que passar, que vão acessar as áreas, temos que passar. Ah, mas por que é diferente? Talvez por causa de um produto em específico lá Que eles manuseiem. que seja explosivo, que seja, Exato. né? Mas Uma característica específica daquela planta. daquela planta, exatamente. Então Né? cumpra, né? Sim. Cumpra porque os procedimentos de segurança estão aí, né? Porque eles são pertinentes a salvar vidas, principalmente. O principal objetivo é manter a saúde e integridade física de cada colaborador. Para isso que existem os procedimentos de segurança, tá? E, em segundo plano, também resguardar a empresa quanto às leis que regem a parte de trabalho, né? E trabalho seguro aqui nesse país, tá bom? Bom, falamos aí de bastante assunto. Falamos Acho que bastante. tem muita coisa para a gente falar, mas Tem, estamos chegando aí ao final. Muito. Vai ter, né? Você vai participar mais com a gente a aqui. gente pode marcar outro podcast com outra subdivisão de um Exatamente, assunto que exatamente. também vai ser pertinente à utilização nas indústrias, né? Sim, com certeza. Pode Vai fazer ter... um de compliance, um de Exatamente, pode termo fazer. de confidencialidade. Sim, Acho legal. assuntos específicos aí. Isso. Mas foi muito, muito bacana. Agradeço a sua participação. Eu é que agradeço. Tá? E aí, a gente dá oportunidade ao final para a pessoa, né, passar os contatos e, né, e falar sobre os atendimentos. Fique Sim. à vontade aí para. Eu agradeço o convite, a participação, né, a receptividade. Eu tenho um escritório, né? Os contatos seriam, né, para informativo, né, fins informativos. Se a pessoa quiser tirar alguma dúvida, ter alguma informação complementar, eu acredito que a gente possa colocar depois no linkzinho lá o meu LinkedIn, né? Sim, Tem um escritório em Sumaré, um escritório em Valinhos e atendo as empresas em plantões presenciais nas próprias empresas, né? Legal. E aí, nesse sentido, a gente já está aí há bastante tempo no mercado, pode e está contribuindo para que as Agregar, empresas cresçam, né? As que eu assessoro, eu vejo crescer. Sim, Não puxando a sardinha para o meu lado, sim. mas puxando a sardinha para a assessoria jurídica, Sim. né? A Para categoria toda, todos né? os profissionais de direito, Sim. todos os advogados, né? Eu acredito que é importante também para a empresa, né? Para eu falando como empreendedor, gente, é importante algumas assessorias, algumas consultorias para que você tenha uma boa performance como empreendedor, como empresa, tá? Cara, já falei aqui de segurança do trabalho, né? Já veio aqui também de processos, tá? Ter uma visão, né? Uma organização de processos, Lean Manufacturing, não sei o que você vai escolher aí, né? Mas ter essas pessoas aí que possam te ajudar a performar mais, tá? E a assessoria jurídica é um ponto muito estratégico, né? Eu já falei, né? De fluxo de caixa, de planejamento, de um monte de coisa, de ações preventivas. Mexe com tudo. Que pode te ajudar muito aí, pode ajudar a sua empresa e até os setores, né? De cada empresa, né? A gente não falou ainda no Dapcast, mas eu pretendo trazer
uma pessoa muito experiente aqui também na parte de meio ambiente. E o meio ambiente também está vinculado à parte jurídica também. Exatamente. O Né? ESG, né? O descarte correto de resíduos. Aí tem um monte de coisa que influencia. Ambiental, Então, social e governança. exatamente. Então, a parte jurídica ela está vinculada a muita coisa aí, tá, gente? Então, é importante que vocês tenham acesso, de alguma forma, tá, a essa assessoria, para que você consiga também, né, planejar o futuro da sua empresa. Até né? que para o empresário ele possa se dedicar à atividade dele. Exatamente. Senão, se ele começar a ter que entender de tudo, ele não toca a empresa dele. Sim. Né? Ele se desvirtua da atividade fim da empresa para conhecer de um monte de coisa. Ele vai contratando as assessorias, o técnico de segurança do trabalho, um bom contador, um bom advogado, né? Sim. E por aí vai. Um amigo meu, o Leandro Fidelis, ele falou uma coisa para mim há muito tempo e ficou na minha cabeça. Eu sempre procuro, né, ir para esse lado. A gente tem que trabalhar o empreendedor, né? E ele tem que trabalhar formas para que ele tenha tempo para trabalhar o negócio e não no negócio. Sim. Porque se ele está o dia a dia no negócio, ele não tem tempo para trabalhar o crescimento do negócio. O negócio. Entendeu? Sim. Então, eu acho que isso é importante para quem tem empresa, tá, gente? Para quem é intraempreendedor também. Ah, eu sou gerente de manutenção. Cara, imagina a sua manutenção como uma pequena empresa, né? Você é o gestor. Você tem que ter tempo para gerir indicadores, gerir crescimento, tá? Do seu setor, destaque. Por quê? Você não almeja crescimento profissional? Qual que é o próximo cargo que você almeja? Um cara que é gestor de manutenção. Gerência industrial, né? Ao meu ver, né? No geral. Gerência industrial. Quem que vai ser o próximo gerente industrial da sua planta que você trabalha, ou de outra planta que seja, né? Do grupo, né? Imagina um grupo, mais um setor. O setor que der mais destaque quanto a indicadores, quanto a ROI, né? Payback, tudo isso, entendeu? Então você tem que ter tempo para trabalhar suas atividades rotineiras no negócio e suas atividades de performance, o negócio. O seu setor de manutenção tem que ter destaque quanto a indicadores, quanto a resultado. Isso é muito importante. Então, você que é intraempreendedor e é gestor, coordenador, né, de um setor, pense nisso. Pense, você tem que ter tempo para trabalhar as suas métricas, para você ter destaque e você aumentar aí a sua escalada, né, subir de cargo, tá bom? Só fazendo um apêndice aí, se o dono da empresa, né, tem essa visão, bom. Se ele não tem, o gerente de RH está precisando de um auxílio? Convoca uma reunião com o dono e fala, olha, sobre esse assunto eu não tenho domínio. Eu preciso de um auxiliar jurídico, eu preciso trocar de contador, eu preciso de um... Né? Se o decisor, às vezes ele está com a mente muito ocupada, o subalterno dele, mas também que tem um cargo de decisão, pode tomar essa atitude, né? Sim. Um gerente de RH, um gerente fiscal, né? Sim, com certeza, com certeza. E aí ele vai agregar valor, né? Vai trazer valor para a empresa. Vai estar crescendo a empresa toda. Porque ele vai trazer, pô, eu não tenho conhecimento, mas eu tenho uma pessoa que eu já prospectei, ou duas, três pessoas, duas, três empresas que eu prospectei, estou apresentando para vocês aqui os benefícios. A gente adquire essa humildade do dizer que não sabe, com quanto mais experiência a gente vai adquirindo. Sim, a gente vai entendendo que não tem condição de saber de tudo. Não. E não precisa. Não precisa. Porque se você quiser saber de tudo, você não vai saber de nada. Não. Bem. Tem a história do pato, né? O pato não faz bem nada, né? Faz um pouquinho de cada coisa. Faz um pouquinho de cada. Anda um pouquinho, ele nada um pouquinho, nada um pouquinho, voa um pouquinho. Então... Mas o que ele faz bem? Então, exatamente. Né? Compara com uma águia. Né? A caçadora voa. Sim, então. Sim. Bom, ficamos por aqui. Agradeço muito mesmo a sua participação. Tamo junto. E, pessoal, olha só. Se não se inscreveu até esse momento, tá perdendo tempo. Então, se está no Spotify ou em plataforma aí de áudio, Apple Podcast, dá uma passeada depois no YouTube, da Upcast, o podcast que vai ajudar você
com os desafios da indústria. Vai lá, clica, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe o seu like. E para você que está assistindo no YouTube, já vai lá e ó, confirma a sua inscrição aí. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos Ari. lá então. Até Vamos a junto. próxima. Tchau, tchau. Até mais.